Ei, pessoal, boa tarde. Bom sábado, né? Eu vou iniciar aqui logo. Eu não sei se vai chegar alguém, não sei. Porque eu comecei mais cedo hoje, também tem outra monitoria. Só que eu vou deixar gravado, né, para vocês assistirem depois, até se vocês quiserem assistir mais de uma vez, às vezes, né? Porque eu vou começar o sistema urinário, né? Vou acabar ele e vou tentar começar a dar uma revisão. Só que como é muita coisa, eu não sei se eu vou terminar hoje. E então eu continuo segunda-feira, e segunda eu dou uma revisão geral, mais ou menos. Porque hoje eu quero dar uma revisão mais específica, e segunda eu quero dar uma região passando assim mesmo por cima. Agora eu quero comentar mais na prova, o que ela pode cobrar, o que ela não, o que ela não pode, o que pode cobrar, o que pode cair, como que, né, provavelmente pode cair. Tá, bora lá. É o aqui primeiro, né? Eita, não tá compartilhando a tela? Espera aí, não tá compartilhando a tela. Deixa eu ver aqui. Hum, agora tá. Não sei o que aconteceu, porque pra mim tava dando que tava compartilhando. Enfim. Bora lá, né? Hoje eu vou, igual eu falei, vou dar um pouco do sistema urinário, né? É um pouca coisa, não é muita coisa. Aqui é anamnese já. Tá. Vou voltar aqui. Só a gente lembrar, né, do sistema urinário, a gente lembra em anatomia lá o que que era composto, aí a gente tem a parte genital, do paciente, né, do corpo humano ali, que é diferente, né, em homens e em mulheres, o canal ali, né, da uretra, né, vai estar diferente, nos homens vai estar ali no pênis mesmo, na mulher não, vai estar dividido, vai ter o canal da uretra, vagina, enfim. Tá, aí a gente tem a bexiga, né, que também é diferente o tamanho, né, normalmente mulheres costuma ser menor do que em homens, tá, e normalmente em mulheres também tem o fator, né, da gravidez, né, e diminui ainda mais a bexiga, né, porque o feto, né, ele vai crescendo e vai meio que apertando a bexiga aqui, né, então, a capacidade mesmo vai sendo reduzida. Olha meu WhatsApp aqui. Ai, gente, espera aí. Fechar. Vai ficar pitando. Ai, meu Deus. Tá compartilhando aí. Tá. Então, a gente lembrar disso daí também, né, que na bexiga, por mulher estar grávida, né, vai apertando, conforme vai avançando a gestação, né, então vai, gerando essa pressão ali em cima da bexiga, né. E os outros órgãos também ficam todos apertadinhos ali, enfim. Aí a gente tem, né, os uréteres, né, ah, e o rim, né, e os rins, né, que são 2 rins, né. Aí a gente tem mais ou menos aonde ele vai ficar ali, ó. A gente pode até ver aqui, ó, tem o fígado na frente, certinho, tem o fígado, os rins, as glândulas adrenais, enfim. É só pra mais ou menos saber, né. Deixa eu ver mais o que que eu posso falar aqui. Ah, infecção em mulheres, vai geralmente são mais frequentes, né, a infecção, urinária, né, na bexiga no caso, porque esse canal aqui da uretra, ele é menor na mulher. No homem, como ele vai até no pênis, né, ele é maior. Então é mais risco, né, da mulher adquirir, alguma infecção do que o homem, por isso que é bem mais comum em mulher, né. Também a gente tem a vagina lá embaixo, aí tem, o ânus, às vezes as pessoas meio que se limpam, né, errado, né, acaba se limpando de frente para trás, de trás para frente, né, e enfim, né, é um cuidado ali. Depois vocês vão saber também
semestre que vem, né, tem sobre a sonda certinho. E tem que ter o maior cuidado mesmo. Beleza. Vamos começar lá mesmo no exame físico, né? Aí a gente tem a entrevista, como sempre, que normalmente a gente não vai repetir, né, durante o exame, mas durante a anamnese mesmo do paciente, né? Aí a gente vai constatar que ele tem algum problema, às vezes urinário, né? Às vezes ele faz diálise, aí a gente vai conduzindo a anamnese ali e a gente vai constatar que a gente precisa fazer um exame físico mais apurado nesse paciente. Aí é que a gente tem, né? Quais os dados que a gente pode ver, assim, né? Que o paciente vai falar. Aí aqui, queixos abdominais, né? Relacionado à disfunção miccional, né? É disfunção na hora de fazer xixi mesmo, falando assim, né? Não técnica. Aí, provavelmente, né, com infecção urinária ou pielonefrite, que já seria a inflamação, né? Nos nervos ali, no rim, né, mais para cima, a síndrome nefrótica, litise renal, né, e continência urinária, né. Aí, normalmente, né, aí aqui tem alguns achados que a gente vai achar, que é a disúria, né, urgência ou hesitação para urinar, presença de sangue, que normalmente vai mostrar, né, que está mais grave ali. Aí também a gente tem pus na urina, e vou tentar lembrar. Tem hematura e tem, acho que é poliúria. Tá. Tem o sangue, tem o pus, né? Não vai ser muito comum. E a gente também tem que se atentar à cor e odor da urina, né? Claro que a gente vai. Normalmente a gente vai ver isso quando a gente for passar a sonda no paciente. A gente tem que ver isso, porque infelizmente, né? A gente vai ver ali a urina, a gente tem que se atentar a isso, a cor dessa urina, porque a gente vai passar a sonda de demora ou a de alívio. A alívio você vai passar e você vai tirar a sonda. A de demora, o paciente fica com a sonda, né, e com aquela bolsinha lá, que vai drenar, né, o xixi ali para dentro. Então a gente tem que se atentar a isso, né? A cor e o odor na urina, né? A urina ela não pode estar muito amarelada, né? Muito vermelha também, né? O odor muito forte, né? Ela tem o seu odor e cor característica, ele é meio amarelado. Não é transparente também, né? E tem um cheiro, né? Característico. A febre também, né? Febre geralmente vai mostrar que tem alguma inflamação acontecendo ali, alguma infecção. Dor, né? Lombar, ou unilateral, né? Que é de um lado só ou dos dois lados, né? Que normalmente vai ser associado a uma inflamação, algum problema ali nos rins, pode ser as pedras, né? Ou dor pélvica, né? Geralmente na bexiga ali, né? Ou nos flancos também, né? Mas geralmente a infecção urinária, a pessoa sente, né? Essa urgência, essa desúria, essa urgência para ir no banheiro, né? Dor também para urinar, né? É isso, tá. Aí, uhum, repetido, tá repetido, depois eu vou corrigir. Aí tem incontinência urinária, que pode ser associado também, igual eu falei, a inflamação, mas tem vários casos que pode, né? A pessoa ela não consegue segurar a urina muito. Pode ser igual a gravidez, que eu falei, que vai apertar ali, né, a urina da mulher ali, conforme a gestação vai passando. E também idosos, é bem mais frequente, porque eles vão perdendo a força ali muscular, né? Que a gente vê ali a anatomia, que a gente tem, né? O músculo ali que ele segura, meio que segura, e a gente consegue controlar um músculo ali. A gente consegue meio que segurar um pouco. Mas aí vai perdendo essa função e vai acabando não seguro. E tem doença também que a pessoa não consegue segurar. Aí é que tem, né? Perdas urinárias, os esforços de tossir, espirrar,
carregar peso, urgência, sensação de urgência urinar, né, na presença da infecção urinária, igual eu falei, estrangura, sensação que após ter urinado ainda resta a urina, né, você ainda tá com vontade de fazer xixi, mas não tem mais nada para fazer, né. Nictura, necessidade de acordar frequentemente à noite para urinar, pode ser várias coisas também, né, pode ser, ansiedade também dá isso, gente, muita vontade de ir no banheiro, lembrar que diabetes também dá essa urgência urinar, tinha até esquecido. E também a pessoa beber muita água também, né, pode ser, né. Antes de dormir vai dar vontade de ir no banheiro de noite. Tá. Aham. Aí tá aqui ó, diabetes e doença renal policística. Cálculo renal, né, que são as pedras nos rins, doenças cardíacas, hipertensão, anomalias congênitas e uso de medicamentos, como anti-inflamatórios. Por quê? Porque a gente tem que lembrar, né, que os rins eles filtram, né, o sangue, ajudam filtrar o sangue, então se a pessoa tá com alguma doença cardíaca ou o uso de algum medicamento, se alimentando mal, ele vai dar essa sobrecarga no rim, e pode, né, gerar alguma, patologia, alguma doença ali no rim. Aí aqui a gente tem as técnicas para esse exame, que seria a inspeção, percussão, palpação e ausculta. A ausculta não muito, né, até a gente colocou ali no final, que é mais, em cima das artérias ali, né, para escutar sopro. Porque não tem muito o que você auscultar aqui. Beleza. Na inspeção, é bem simples nesse exame, não tem muito o que fazer. Porque ele é bem porque o maioria dos órgãos não são internos, é só a bexiga ali que a gente vai conseguir mais ou menos ver, e a uretra, né. Aí a gente tem na inspeção abalamentos, né, da lombar ali, não seria na região aonde está os rins, né, geralmente causado pelo aumento desses rins. Aí também a gente tem depois, né, o exame lá da população, aí tem aqui, enfim, mas vamos na inspeção. A coloração, aspecto e odor da urina, né. Geralmente, a gente só vai conseguir ver isso se o paciente estiver em uso de sonda, igual eu falei. Na sonda, a sonda, urinária, né, a vesical, de demora, ele vai estar com aquela bolsinha com sangue armazenando ali dentro, aí a gente vai conseguir ver, ou na de alívio, que a gente vai passar essa sonda para retirar o xixi, né, esvaziar a bexiga, e vai se atentar a isso. Ou a gente pergunta o paciente, né, para ver se ele sabe, mas, normalmente, né, a gente sabe quando a nossa, urina tá alterada, né. Mas também pergunta: "Ah, você sentiu alguma alteração?" Porque normalmente a pessoa tá tão acostumada com a urina tá daquela cor, daquele cheiro, que nem sabe que tá alterada. Então pergunta já como que tá, enfim, se você desconfiar, né, de alguma doença. Edema, né, roxo ali, alguma coisa assim. Aí depois a gente já tem a percussão, eh vai utilizar da técnica punho-percussão, né, aquela técnica que a gente aprendeu lá no exame digestório, que a gente já passou, que é o sinal de Jordano, né. Se a gente percutir ali atrás, né, do paciente, ali na região dos rins, na lombar ali, na T12 a L3. Se o paciente queixar de dor, né, a gente fala que é Jordano positivo. E se não tiver dor, Jordano negativo, né, tá normal. E se Jordano positivo, provavelmente, né, algum problema, ali nos rins. Aí aqui tem, né, passo a passo, tá falando aqui. Eh, Também tá falando pra gente, percutir em cima da região suprapúbica, né, o pogástrio ali, a gente fala, né, pé da barriga. E se maciez, né, a gente fala que tá com muita urina ali, provavelmente, né, globo vesical ou bexigoma, né, ou tumor, alguma massa. E se tiver timpânico, normalmente a bexiga vai estar cheia. E você pergunta também ao paciente se ele tá com bexiga cheia, né, se ele se queixa de alguma coisa. Normalmente vão ser pacientes que não conseguem urinar, também tem, né, eh, que vão estar com esse bexigoma, aí normalmente vai ter que passar sonda.
Aí tem a palpação, né, palpar a bexiga mesmo ali eita, passei. Na região ali do hipogástrico, né, a gente vai palpar ali, vai ver se tem desconforto do paciente, ele vai falar que tem dor, né, aham. E se tiver, meio que inchado ali, né, que vai ser o bexigoma ali, você vai sentir mesmo que tá em volume ali. E em caso de distensão vesical, né, tá falando aqui, né, a mesma coisa que eu falei antes, que é o bexigoma, né, na retenção urinária e bexiga neurogênica também. Aí tá falando, né, que a ausculta vai ser só útil somente na identificação de sopros abdominais, né, eh, enfim, por causa da artéria. Tá. Aí aqui tem algumas alterações. Então é só isso mesmo, né, igual eu falei, é você ver o rim, tá, e a bexiga, não tem muito o que você ver. Também teria, o exame da genital ali, né, mas a gente não costuma olhar muito, só olha, mas se tiver que passar uma sonda, na hora de introduzir, você vai ver se tem, dificuldade, enfim, não vai olhar muito não. Alterações na eliminação urinária, né, a gente tem a anúria, que vai ser o débito urinário inferior ao volume de 100 ml por dia, ou a oligúria, que já seria a diminuição do débito urinário geralmente inferior a 400 ml por dia ou inferior a 20 ml por hora. Então a anúria vai ser mais grave, né, que é a oligúria. Tem a poliúria, né, que é aumento do volume, a pessoa, eh, faz mais xixi, né, por dia. Tem a poliaciúria, né, eliminação de urinas várias vezes, né. Várias vezes ela quer ir no banheiro, né, em curto intervalo de tempo, né, em pequenas quantidades, né. A nictura, né, noctúria, né, a necessidade de urinar durante a noite, a enurese, né, perda involuntária de urina durante o sono, né, que é que tá falando, né, que é fisiológica até os 3 anos de idade, e normalmente acontece em crianças, né, até certos anos, mas já né, não é considerado normal, já tem que investigar. Pode ser coisas, psicológicas, né, da criança, normalmente até eles pedem, né, pra avaliar o que tá acontecendo ali. Pode ser sim psicológico, tá gente, eu já vi casos, ter que passar por psicólogo, enfim. Também tem a difese também, né, enfim. Urgência urinária, necessidade súbita de urinar, hematúria, presença de sangue na urina. Urina turva, né, a coloração da urina, né, perda da transparência e coloração esbranquiçada. Piúria, aqui tem, a piúria. É piúria, não é poliúria não. Piúria. Poliúria é o quê, gente? Ah, poliúria é aumento. Piúria seria, né, presença de leucócitos na urina, que seria com pus, né, aquele pus, né. Turva é com presença de sedimentos. A disúria gente do céu. A disúria seria a dor, né, desconforto ao urinar. A retenção urinária, né, já tá falando, é a incapacidade da pessoa esvaziar sua bexiga, né, normalmente vai ter que passar a sonda, normalmente é bem comum isso a gente vê em enfermaria. E idoso também, às vezes, acontece isso também já, gente, retenção urinária, não consegue urinar. A incontinência urinária, né, eliminação involuntária, odor fétido, né, odor mais forte ali. O nitrito, que seria a infecção urinária, a cistite, a gente teria esse nitrito. Os leucócitos, aí que a gente tem, né, que marca 3 da infecção, a flora bacteriana é de 1000 colônias, aqui já é o exame, né, da urina, né. Aí tem hematura, macroscópica, né, infecções, coagulopatias, disúria, a cistite, né, mioglobinuria, né, urina turva, marrom, marronzada, destruição de fibras musculares, né, aí ela deu um exemplo, né, rabdomiólise, proteinúria, né, perda da proteína na urina, que pode ser pré-eclâmpsia, né, na gravidez, no caso, glomerulonephritis,
lonafrite, insuficiência renal crônica, essas doenças já renais, né? Glicosúria, perda de glicose, né, na urina, diabetes, né? Normalmente, né, quando faz esse daqui é um exame urinário, né? É o exame da urina mesmo, lá no laboratório, né, que vai dar isso. A gente não vai conseguir ver isso daqui fazendo exame físico, né? Isso daqui são alguns, ela passou, né, alguns exemplos que a gente faz. Creatinina aumentada, insuficiência renal, né? Pode indicar insuficiência, né, renal. Claro que a gente tem que avaliar ali, né? Tudo. Mas normalmente também quem vai olhar isso aqui é um médico. Normalmente você vai olhar mais isso aqui no acompanhamento, né, de gestantes lá no postinho, no posto de saúde. Vamos ver se meu gato querendo. E é isso, gente, que já acabou o sistema urinário. A gente encerra o urinário aqui. Só um momentinho que eu vou fechar a porta aqui. Aí, vou começar a revisar, né? Igual eu falei, que é começar a revisar. Vou tentar ir rápido. Porque, segunda, além de eu continuar a revisão, eu vou tentar revisar mais superficialmente, né? Rapidinho, tudo. Bora lá. A gente tem o sistema respiratório, né? A gente tem que lembrar, né? Do trato superior e do inferior. Cadê? Aqui. Superior, né? Cavidade nasal, faringe, laringe. Inferior, a traqueia, os broncos, o pulmão, né? Aí tem os bronquíolos, enfim. Tá. O que a gente vai ter que se atentar aqui? Tá. Aí a gente tem anatomia, né? Que a gente tem que lembrar, né? Da caixa torácica, dos lóbulos, né? Que o direito, 3 lóbulos, o esquerdo, 2 lobos. E também a pleura, né? Que vai revestir o pulmão. E qual a função, né? Que vai auxiliar na movimentação do pulmão, deslizar uma sobre a outra, enfim. E a gente também tem o diafragma, né? Que ajuda na expansão, né? Na expansão não, na contração do pulmão, né? E aqui tem o mediastino, né? Que é o mediastino, igual eu falei, é o espaço oco ali mesmo, que vai ter os órgãos, mas ele vai ter vai ser preenchido de ar, mas não vai ter nada ali, né? E normalmente é normal ali, não ter nada, só tem aqui só tem algumas estruturas, né? O coração, artérias enfim, porque ele também o pulmão tem que ter espaço também, né? Para contrair ali, para expandir no caso, né? E normalmente, se esse espaço estiver preenchido de alguma massa ali, gente, pode ser sugestivo para tumor, né? Aí tem a troca de pressão, tal. A função, né, do sistema respiratório, que seria suprir o oxigênio para o nosso corpo, né? Através da respiração a gente obtém o oxigênio e também a gente remove o gás carbônico, né? Que ele é resultado das reações químicas, né? No metabolismo do nosso corpo, então ele também é retirado através da respiração, né? Aí a manutenção da troca de calor também é importante, né? Tá. Aí a gente tem o movimento, né, de inspirar, né, de puxar o ar para dentro dos pulmões e expirar, né, soltar esse ar, né, rico, e lembrando, né, a inspiração, a gente vai expirar o ar no ambiente, normalmente, né, se a gente não tiver em uso, paciente, né, não tiver em uso de algum aparelho, né, então vai ser 21% de oxigênio no ar ambiente. Então a gente vai respirar esse ar com 21% de oxigênio e vai soltar esse ar rico em gás carbônico.
Aí a gente tem os materiais necessários, enfim. Lembrar sempre, né, de qualquer exame, não vou repetir isso não, porque já lembrando aqui, sempre fazer higienização da mão, né, usar a luva também, né, explicar ao paciente, pedir a permissão, lembrar da privacidade do paciente, lembrar da temperatura adequada do ambiente, iluminação boa, né, para você conseguir enxergar bem, fazer um exame físico de qualidade. Também lembrar do esteto, né, não tá muito gelado, nas nossas mãos também não tá muito gelado, lembrar isso. Nunca expor o paciente por completo, né, só a área que você foi examinar ali. E posição do paciente, né, sentado ali, ou se não puder, né, sentar, pode ser deitado, enfim. Aí aqui a gente tem na anamnese do sistema respiratório, né, lembrar de perguntar idades, né, porque algumas idades vai ter prevalência de doenças respiratórias, e ter algumas doenças respiratórias específicas, né, igual crianças, às vezes tem, doenças respiratórias específicas, idosos, por causa do sistema imunológico, né. Queixas do paciente, né, se tem tosse, hemobotize, né, sangue, que é o sangue na expectoração, né, ao tossir ali com tosse catarro, né, a dispneia, né, dificuldade ali para respirar, dor torácica, história pregressa, né, se ele já tem alguma doença, ele já tem uma doença diagnosticada ali, como alergia, afecções respiratórias, né, patologias respiratórias, que é bronquite, o asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, o DPOC. Eu vou dar uma revisão ali pra frente, mas só lembrando que o DPOC pode ser a bronquite crônica, ou a asma crônica ou a, eh, enfisema, né, pulmonar. A gente também tem a tuberculose, já teve tuberculose ou está em tratamento, câncer de pulmão, né, se já teve, ou se tem, está em tratamento, e infecções, né, pneumonias, enfim. Considerar, né, o histórico familiar também, né, principalmente de imunização também do paciente, da família, se a família tem, alguma doença, principalmente tuberculose, que são doenças que são a maioria, né, das doenças respiratórias, se não for essas de asma, bronquite, efizema também, né, câncer, né, vão ser transmitidas, né, tuberculose, a pneumonia, eh, gripe, né. Grandes partes, né, são transmitidos. Principalmente a tuberculose que a gente tem que ter um maior cuidado ali. História social, se a pessoa, usa o cigarro, no que já é considerado tabagismo, não é uso. Tipo assim, se a pessoa fumar, eu fumo um dia, outro dia, já é tabagista. Etilismo, né, que é o uso de álcool. A condição da adaptação, né, por causa da asma lá, você lembra, doenças respiratórias também, porque pode afetar, né, poeira, isso tudo, né, as exposições ambientais, tipo de ocupação, do trabalho, da onde que ela trabalha, porque às vezes também pode afetar, né, indústrias químicas, minas de carvão, fazenda que tem os agrotóxicos que são lançados no ar, a pessoa inala aquilo, pode prejudicar o pulmão. No campo, em áreas de tráfegos intensos, né, cidades com muita poluição. E se tem animais domésticos, pode ser, pode dar alguma alergia, né, ali. Aí tem alergia a alimentos, medicamentos, pólen, fumaça, gases, poeira, pelos de animais, mofo, cheiro fortes, e imunizações, né, que seria, as vacinas. Só um minutinho. Aham. Eh Tem a pneumonia, né, ai, pneumonia e influenza. Pneumonia, se eu não me engano, é BCG, mas a BCG também é pra, espera aí, só confirmar aqui pra vocês, que a BCG é aquela que o bebezinho toma lá no hospital já, né, já primeiro dia pode tomar, né. É a tuberculose mesmo, gente. É pra tuberculose, é pra um tipo de tuberculose, né, a BCG.
Deixa eu ver, vacina contra. Ah, tá. A da pneumonia é a pneumocosta, né? Pneumocosta 10 ou a 12. Isso. Que tem várias. A BCG ela é uma dose única, né? E a pneumocosta, ela é normalmente no SUS da 10, né? São 10 tipos de pneumonia, né? E tem a particular que você pode pagar, que é a 12, né? Só ver aqui a frequência aqui. Enfim, ela não vai cobrar isso, não vou ficar fazendo isso, não. Mas depois vocês podem ver o calendário vacinal, de adulto, criança, né? Enfim. Aí a gente tem a anamnese, né? Tá. Aí a gente tem as perguntinhas, né? Quando que situações e sintomas vão ocorrer? O aparecimento é gradual ou súbito? Tá? Quanto tempo eles ocorrem? O que alivia esses sintomas? E aqui a gente tem umas queixas mais comuns, que seriam a dispneia, a tosse, expectoração, né? Que seria o do catarro ali, né? É um nome meio estranho, né? Mas enfim. Seria o catarro, comumente falando, né? A hemopotise, que seria o sangue, e dor torácica ou a rouquidão. Aí a gente tem a técnica, né, estropedêutica, sempre. Inspeção, palpação, percussão e ausculta. Gravem isso aqui que ela vai pedir para você. Vão se atentando, né, que ela vai pedir para descrever. Então, lembrar. Técnica, inspeção, palpação, percussão, ausculta, a ordem. A sequência seria no tórax posterior, na frente, lateral e anterior. Sempre comparar um lado com o outro, né, onde você está examinando, e sempre comparar os lados também do posterior, lateral, anterior. Mas lembrando que cada lado vai ter sua suspensão, né, característica. Que o pulmão certo, né, ele tá mais para trás ali. Enfim, aqui, ó. Tá. Aí a gente tem as linhas, né? Que a gente vai usar para comparar. Seria a linha axilar anterior. Aí tem a média aqui dentro e tem a anterior também. A linha hemiclavicular, que a gente usa como base a clavícula, né? Aí na meio da clavícula, que linha hemiclavicular. Linha média external, né? Que usaria como referência o externo ali, colado ao externo, essa linha. Aí tem a linha hemiclávico, linha escapular superior, linha escapular inferior, né, já que seria na região anterior do tórax. Aí aqui tem ó, a linha axilar posterior, linha axilar média, linha axilar anterior. E linha da sexta articulação esternocondral. Tá bom. O negócio aqui, Tá. Lembre disso aqui, gente, vocês vão usar isso aqui o resto da sua vida e do semestre também, que tem muita coisa ali depois que vocês vão usar aqui. Bases dessas linhas. Então tem que gravar mesmo. Aí depois, primeiro, né? A gente tem inspeção, palpação, percussão e escuta, lembrando. A gente começa primeiro com a inspeção estática, tem a inspeção estática e a inspeção dinâmica. A gente começa na inspeção estática, olhando, né? A gente só olha, né? A gente não observa os movimentos aqui em si. A gente vai olhar primeiro o nariz ali, né? Para ver a simetria do nariz, se tem alguma deformidade, algum desvio do septo, igual tem aqui, ó. Como tá a permeabilidade das narinas, né? Aí a gente pede o paciente para tampar, né? Deixa eu ver aqui. Pode pedir essa permeabilidade ali na dinâmica, tá? Mas aí a gente faz essa permeabilidade, que tapar uma narina, perguntar, pedir ele para respirar, né? Se ele tiver, ou respirar fundo. Se tiver alguma dificuldade de entrar no ar ali, ele vai falar. Inspecionar a garganta também, né? Porque passa o ar ali, faringe. E se tiver algum corpo estranho ali, né? Pode impedir. Aí na inspeção a estática, a gente olha isso tudo, né? Aí que na inspeção estática ainda.
Observar condições da pele, a coloração da pele, a hidratação da pele, desde da cabeça até o tórax, né? Cicatriz também das periferias, né? Seriam as mãos também, né? As unhas, as lesões, pelos não tanto, que não faz muita diferença, né? No sistema respiratório. Pode fazer diferença, pode indicar alguma doença hormonal, talvez, enfim. A presença de circulação contralateral, né, que seria aquelas veias mais saltadas, apaulamentos e retrações, a pele, lembrar sempre da zona central e periférica. A central seria perto dali do coração, né, que seria ali já na boca, né, no rosto, que já seria considerado central. E a periférica, né, nos membros, né, na mão, no pé. Normalmente, a central já é indício de doença de insuficiência respiratória, né, ou também, né, da circulação, às vezes não está circulando sangue direito, e normalmente não vai vir acompanhada, né, da hipocorada, né, a pessoa vai estar com uma coloração mais fraca ali, não vai circular sangue, não vai circular oxigênio, enfim. E a periférica pode ser indício de frio também, né, porque é normal, ficar roxinho ali no frio, né. Lembrar que por causa do frio, por causa eh, porque o frio, né, ele faz, constrição, né, vasoconstrição e pode, dificultar, né, a passagem do sangue ali. E calor, né, vasodilatação. Circulação lá contralateral, já falei, posição da traqueia, a gente vai avaliar, né. Deixa eu ver se tem aqui. Tem aqui o exame, não tem. Aqui, ó. A traqueia tem que estar aqui, né, na linha média aqui no corpo, normalmente. Se tiver um desvio, olhar isso daí. Deformidades, assimetrias, avalamentos na caixa torácica ali. Formato da unha, igual eu falei, né, que seria, o banqueteamento digital, né. A cor dali da unha, né, igual eu falei, a cianose, pode ser indício de frio só, né. Mas pode ser indício também de uma respiração, insuficiência respiratória ou circulação, né. Aí aqui tem, né, o baqueteamento digital como que ele é, aqui ó, a pessoa não consegue fechar aqui, aí tem que fazer, tem que fazer essa ondinha aqui ó, esse buraquinho aqui, normalmente vai estar mais maior aqui a unha, e vai estar mais ou menos quase que reta, né, tá vendo? Aqui nem faz, né, ela nem consegue juntar a unha. E tem um ângulo também, né, que o ângulo normalmente é assim, o baqueteamento ele vai arredondar a unha assim. Certo. Aí aqui a gente também vai na inspeção a gente vai, inspecionar o tipo de tórax do paciente ali, né. Igual do balamento e tal, aí tem um tórax normal, tem o tórax em barril, né, que ele normalmente ele é mais redondo, ele não tem essa diferença, tá vendo que na região, anterior é menor do que a posterior, então o tórax de barril normalmente vai ser redondo, ele não vai ter essa diferença ali de tamanho, né, que essa relação, né, que normalmente a relação aqui ó, vendo, acho que é 2:1, né, a posterior, né, é maior do que a anterior, na frente. A parte de trás é maior do que a da frente. E a gente tem também o tórax em funil, né, ou o pectus escavanto, né, também a gente vai ouvir ele falando esse nome, que tem, né, esse abalamento aqui da frente, né, o externo aqui, ó, ele meio que fica pra dentro, né, na verdade é isso daqui que vai pra fora, né, mas aí o externo tem esse buraquinho aqui no externo. E a gente também tem o tórax, né, que é chamado pectus carinanto, ou o peito de pombo, que né, mais ou menos um peito de pombo, né. Fica pra frente, fica protuso essa parte aqui, ó. Fica bem protusa, né, a parte da frente. Eh, e também tem a se for escoliose, que também tem, ó.
Eita, tá cortando uma parte do slide. Tá, aí aqui a gente tem a ai gente, só ver aqui, colocar aqui. Aí aqui, né, seria a escoliose, né, a coluna, o que tem esse desvio, a cifose é a coluna mais assim, de lado, né, e tem a cifoescoliose também, que seria os 2 juntos. E tem essa gibosidade. Hoje nem deu isso, mas é só para vocês, saberem, né, que existe isso daqui. Tá, aqui só tá falando o que que é cada um, igual eu falei já. Algumas doenças que podem indicar, lembrar, né, deixa eu lembrar aqui. Tórax em barril é comum em idosos, é comum em lactentes, ok? E também pode ser encontrado em doenças, em pessoas com DPOC, né. Certo. Aí depois da expressão, estática, né, a gente parte pra expressão dinâmica ali. Aí é que a gente vai ver a movimentação e a expansibilidade, torácica ali, tem que estar igual dos 2 lados, né. A amplitude e a profundidade, isso é, superficial ou profundo, como essa pessoa está respirando, né, se ela, respira profundamente ou se ela respira superficialmente, né. Eh Respiração apical, torácica, abdominal, diafragmática, né, quando ela usa e também os músculos acessórios, né, ver se tem algum negócio aqui pra mostrar. Normalmente também, gente, que eu vi uma doutora falando sobre isso, lembra da respiração, né, isso aqui fala, ó. Retrações com o uso da musculatura acessória, né. Normalmente isso daqui vai indicar que a pessoa está com dificuldade de respirar, né. Aí tem a contração do esternomastocleides, retração supraesternal, intercostal, subcostal e batimento de asas do nariz também. Mas normalmente, vai assim, ó, primeiro ela começa a usar essa musculatura aqui. Primeiro, né, das costelas ali, a gente vai vendo mesmo a gente vai ver, né, os espaçamentos ali quando ela respira de tão forte que ela vai fazer esse esforço. Depois vai subindo, ela vai usando, a quina da cla do da os músculos aqui, depois vai usando do pescoço, deixa eu ver na ordem então seria, primeiro você vai ver, a tiragem, né, as tiragens intercostais, depois a estação supraesternal, né, depois vai para o esternomastocleides e depois vai pra asa de nariz. Então isso é, quanto mais grave tiver, quanto mais pra cima tiver, mais grave tá aquilo ali. Então se a pessoa já tá usando o músculo do pescoço pra ajudar na respiração, é porque já tá bem grave, né. Normalmente a gente vai ver também que a pessoa vai estar mais cansada quando ela estiver usando essa musculatura ali, para ajudar na respiração. A frequência respiratória, né, de 14 a 20, lembrar que isso daqui provavelmente vai cair na prova, tá, alguma questão, e lembrar, né, abaixo de 14, bradipineia, eupneico é de 14 a 20 e taquipneia é acima de 20, respirações por minuto, tá, RPM. Relação do tempo inspiratório e expiratório é 1:2, né, a gente leva mais tempo, pra soltar o ar do que pra puxar o ar, né. Pode fazer, esse exemplo de vocês mesmos, pode ver ali, vocês mesmos na hora de inspirar, expirar, que eu acho que ela não vai cobrar. Adulto de 14 a 20, né, e recém-nascidos 40 a 60, mas acho que ela só vai cobrar adultos pra vocês. Aí aqui a gente tem o tipo de respiração, isso pode cair, tá. Lembrar, né, da respiração normal, essas ondinhas, né. Ah, lembrar também, gente, na hora de fazer essa contagem, a gente conta a respiração, tá. Que a respiração seria o movimento de inspiração e respiração. Então essa ondinha aqui, ó, uma ondinha essa daqui é uma coisa que a gente vai contar, ó. 1, 2, 3, isso daqui é quando ele vai, inspirar e expirar.
Vamos lembrar disso daqui. Aí aqui a gente tem a respiração de Kussmaul, né? Que a pessoa faz uma inspiração ou expiração profunda. E quando ela inspira, ela vai fazer uma pausa. Quando ela expira, ela vai fazer outra pausa, né? Que é a pausa chamada de apneia, né? De lembrar disso, que a pausa também é apneia ou ausência da expiração. A respiração de Biot, normalmente ela é toda louca, né? A pessoa vai respirar mais profundamente ou vai expirar mais profundamente, vai fazer pausa, não tem como a gente definir uma onda certinha dela, porque é isso, né? Ela tem muita variação de respiração, a Biot. Aí a gente tem a de Cheyne-Stokes, que ela vai começar a uma respiração superficial, ela vai começar depois, ela vai gradativamente até, né, a amplitude aqui para uma respiração mais profunda, depois vai diminuindo de novo até uma respiração mais superficial, até fazer um movimento de pausa, né, seria o período da apneia, né, até começar tudo de novo, gradativamente. A dispneia, né, seria aumento da frequência e amplitude, né, e a respiração suspirosa, né, esse ritmo respiratório vai ser maior ou interrompido por suspiros, mas eu não sei se ela vai cobrar, mas isso daqui vai, provavelmente. A Kussmaul, a Biot, Cheyne-Stokes, normal. É bem comum também ser cobrado em concursos. Aí depois, né, da inspeção, a gente tem inspeção estática, dinâmica, né? A gente tem a palpação. A palpação a gente vai pegar, né, mão espalmada e em cima do tórax do paciente, né? Primeiro a gente verifica posição dos ossos, mais ou menos, né? Forma das estruturas, se tem algum abalamento, né? Se tem dor também. A gente vai palpar, né, em busca de nódulos, temperatura também, se tiver aumentada, umidade, dor, né, lesões, crepitações, sensibilidades maior do que o normal, né. Tá. Palpação também, a gente lembrar da palpação da traqueia, né, para ver, a gente vai avaliar a mobilidade da traqueia, se tem alguma massa, se tem algum desvio. Aí aqui tem, ó, como a gente vai palpar, mas a gente vai palpar a traqueia para procurar isso. Como que tá essa mobilidade, que tem que estar leve, discreta, como a posição dela, né, se tem algum desvio ali, se tem alguma dor, se tem alguma massa. Depois a gente vai, né, para a palpação, a gente vai avaliar a expansibilidade do tórax, né, com as 2 mãos ali. Aí a gente pede para o paciente respirar profundamente, né, e vai ver como que vai afastar essas mãos ali, se vai afastar a mesma quantidade dos 2 lados, se um lado vai afastar menos do que o outro vai afastar mais, porque tem que estar simétrica, né, por isso que a gente sempre compara um lado com o outro. Aí aqui tem a separação tem que ser de 3 a 5 centímetros na expansão, tá. Aí aqui tem na frente, a gente também faz a expansão na frente, né, apoiando, usando como indicativo o apêndice tifoide, né, externo aqui embaixo, aquele, ossinho mais protuberante. Aí depois a gente também faz na palpação frêmito, torovocal, frêmito ou frêmito tátil, né, a gente vai aqui ao longo, né, da localização do pulmão aqui, a gente vai pedir o paciente para falar 33 e vai ver, né, como que tá a vibração ali. Do ar ali, né, se tá normal ou se tá diminuída ou aumentada. Tá. Aí aqui é onde que começa, né, a gente vai começar pelo ápice pulmonar, né, pelo ápice, supraclavicular, infraclavicular, depois vai pra bases, né, e vai comparar um lado ao outro, né, sempre vai vir daqui, depois vai vir pra cá, depois desce. Tá. Aí depois da palpação a gente vem pra percussão, a gente vai percutir o tórax todo ali, né, tentando, avaliar se tem, algum som anormal ali, né. O som normal ali da percussão seria o claro pulmonar. Tá. Aí aqui tem que penetra, e se a gente sempre dá a base para o ápice, comparando um lado e o outro, e tentando achar, né, algum som anormal, que seria
geralmente o som de massas, né? Normal seria o claro pulmonar nessas regiões. Então, se a gente ouvir algum som maciço, né, tá alterado. Aí que tem, né, que pode ser claro pulmonar, hipossonoro, timpânico, é maciço em alguns lugares, tá? Alguns onde tem osso, órgão, né? Mas, né, aí é que a gente tem a região do claro pulmonar. Tá. Pelo menos que aqui eu tenho. Aonde a gente pode escutar os maciços, né? E o claro pulmonar. Claro pulmonar, lembrando que vai ser no pulmão ali. Maciço vai ser geralmente em cima dos órgãos, em cima do osso e em cima dos músculos também, porque a gente tem o diafragma aqui, ó. Ok? Vou ver aqui. Não tanto, né? Ele não é um som maciço, seria um som submaciço, mas né, em cima do diafragma ali. Aí é que a gente tem a excursão diafragmática, né, que a gente vai avaliar essa expansão do diafragma ali. A gente vai começar. Deixa eu ver aqui. A gente vai começar aqui do. Deixa eu ver se aqui ela fala. Uhum. Vocês colocaram certinha na prova, né? Uhum. Ó, percutir abaixo da linha escapular, então seria abaixo da escápula, abaixo da escápula aqui até, porque se a gente for fazer em cima da escápula vai dar um som maciço, né? A gente vai percutir abaixo da escápula ali, até o som vai ter um som ressonante, né? O mais timpânico, até esse som mudar para o som maciço. A gente marca, e lembrando que isso daqui é na expiração, né? O paciente expirou, você marcou. Depois vai pedir para ele inspirar profundamente e vai percutindo até achar o maciço. Isso vai avaliar a expansão do diafragma, né? Porque o diafragma ele sobe, né, para ajudar o pulmão a contrair aqui e soltar o ar, né? Então, quando ele vai expirar, soltar o ar, o diafragma sobe, ele solta o ar. Inspirou, o ar vai entrar, o pulmão vai dilatar, né? Vai abrir ali e o diafragma também vai descer. Então, é aqui, é isso que a gente vai avaliar aqui. A percussão do tórax posterior, não. Tá. Só o que pode estar dando, né? O efizema, a telitasia. Depois eu vou ver se eu dou uma revisão aqui das doenças, que eu acho que ela vai cobrar. Ela falou que ia cobrar. Aí a gente já vem da percussão, né? Tem todas essas percussões aqui que a gente faz. A gente vem para a ausculta. A ausculta a gente faz na mesma regiões ali da percussão, né? Tá. E a gente vai, na ausculta, a gente vai ter que achar, né? O som normal vai ser o broncovesicular. Aí aqui tem, ó, som broncovesicular, murmúrio vesicular ou som brônquico, dependendo da região ali onde você está auscultando. Então, são sons normais, não esqueçam disso. São normais, broncovesicular, murmúrio vesicular e som brônquico. Sons anormais vão ser as crepitações grossas ou finas, os roncos, os sibilos, né? O atrito pleural e a cornagem. Lembrar, crepitação, igual eu falei com vocês, ou estertores, né? A Gil falou que não é mais chamado de crepitação, é estertores, né? Estertores, né? A gente pode fazer um exemplo, né, do nosso cabelo, a gente esfregar o nosso cabelo assim, com a mão mesmo, um cabelo no outro, a gente escuta uma crepitaçãozinha, seriam os estertores que a gente escutaria na ausculta. A crepitação grossas, né? Também lembrar, né, que os estertores, esses finos, né, pode mudar de acordo com a tosse, com a posição do cachorro aqui. Se tiver líquido, e esses grossos,
ele se modifica com a tosse, né? Mas não vai modificar com a posição do paciente. Os finos, sim. Os grossos, não. E também, né? Tá. Aí tem o ronco também, né? Que vai ser mais audível na inspiração e ao longo da expiração. Que é o ar quando ele passa pelo local mais estreito, né? Que seriam os alvéolos ali. E os sibilos, né? Que são aqueles som mais que é tipo um assovio, né? Que é bem normal, comum, né? No asma. E broncoconstrição também, né? Quando os broncos estão muito apertados ali para o ar passar. Aí a gente tem o atrito pleural, que seria a pleura, né? Arrastando uma na outra, né? A cornagem, o estridor também, né? Respiração ruidosa, enfim. Tá, aí tem diagnóstico. Tá, e é isso daqui. Eu só vou. Esse daqui é o do respiratório, né? Eu aconselho vocês a fazerem um resuminho com as suas palavras, né, desse sistema, e já gravando e decorando. Porque ela falou que vai cair, então vai cair, decora, para na hora da prova você já ir lá escrevendo já logo de uma vez. Aqui só dá uma revisão, né? Doença respiratória, né? Seria o asma, né? Seria, né? Que os broncos, eles meio que dilatam, não, eles contraem ali e o ar não passa. O ar não vai passar, o ar fica retido aqui no pulmão, né? Tá. Por isso que dá, né, esses assovios, né? Porque não consegue passar, é um canal muito estreito. Lembrar disso. A bronquite já é o acúmulo de secreção ali, né? O DPOC, que igual eu falei antes, que pode ser causado, né? Pode ser uma bronquite crônica, tá? Bronquite crônica não vai ter cura, né? O asma crônico também, ou o efizema, né? E o efizema já é a morte ali, a ruptura, né? Esses alvéolos, eles se rompem e eles não contraem, dilatam mais, eles ficam assim. Ó, é morte mesmo, né? Ruptura dos alvéolos, né? É o efizema. Deixa eu ver mais o que. O PLC aqui tem. Derrame pleural, lembrado dos doenças da pleura também, né? Derrame pleural é o acúmulo de líquido entre as camadas da pleura. Deixa eu ver se eu pulei mais alguma coisa, não. Pneumotórico seria o acúmulo de ar entre essa pleura, esses dois pleuras. Tem a pleura, na pleura a gente tem a pleura, uma pleura por fora, né? Uma pleura que faz contato com o pulmão já, e outra faz com as cavidades fora do pulmão, né? Aí aqui entre uma cavidade e a outra da pleura, a gente tem o espaço pleural, que ele normalmente tem um líquido, mas ele não é grande, ele tem que permitir a expansão do pulmão e da pleura também. A pleura ela vai se movimentar ali. Então, se estiver cheio de ar, ó, impede o pulmão de expandir. E estiver cheio de líquido também, que, né, seria o derrame pleural. Então, o pneumotórax é o ar ali entre a camada das pleuras. A telectasia seria, né? Um pulmão ali não consegue expandir, ele ou colabado também, né? Ele entra em colapso, né? Ou às vezes ele não consegue mais expandir, ou às vezes ele não consegue expandir por falta de espaço também, pode ser, ou porque ele não expande mais, igual do efizema, né? Ele como os, aqui, ó, os brônquicos do efizema, vou mostrar aqui. Ó, os alvéolos aqui, né, dos broncos, eles se rompem, eles não vão se expandir ou contrair mais. Ok, ectasia. O hemotórax também seria o sangue, tá? Enche entre a camada das pleuras.
acho que doença cardíaca ela não vai cobrar, então não passar. Eu acho que não, espero que não. Tá, aí aqui a gente fez o exame pulmonar. Aham, eu não abri outro. Tá, aí depois a gente tem o digestório, acho que eu fechei. Aí a gente tem o sistema digestório, né? Vamos fazer a revisãozinha aqui. Lembrar, né, que desde lá de fora, pra dentro, né? Mas a gente normalmente só olha aqui, porque aqui não tem muito o que você olhar. Aqui a gente não consegue ver o esôfago, né? Tá. Lembrar da função, né, que é digestão, mastigação, digestão e absorção de alimentos, da água também. Água, nutrientes, eletrólitos. Beleza. Tá, aqui são algumas coisas, né? Algumas queixas que podem acontecer. Disfagia, né? Dificuldade de engolir, que a gente lembrar, né, da anamnese ali, de questionar, né? A gente sempre começa na anamnese, a gente tem que ver aqui se tem alguma característica que pode ser pro sistema digestório, né? Gastrointestinal, que seria disfagia, pirose, né? Soluço, dispepsia, náusea, vômito, flatulência, diarreia, constipação, né? Dificuldade de evacuar, dor abdominal, né? Dificuldade de evacuar, não, não evacua, né? Fica com as fezes ali presas, né? A gente fala assim. Perda de peso, hemorragia digestiva alta, sangramento. Só vocês atentarem aqui. Tá. Aí aqui, né, na amnésia a gente lembra do hábito alimentar, tá? Alterações de peso, né, que pode estar associadas, cialorreia ou pitialismo, né? Por causa da saliva ali, soluço, né? Que pode ser refluxo também. Disfagia, né? Igual eu falei, que é a dificuldade de engolir. Pirose, ou a azia, né? Como a gente fala, que é a queimação ali. Náusea, vômito, né? Que é a emese, né? Que pode estar com sangue, com pus, né? Tá, deixa eu ver mais aqui. Asfixia, hábito intestinal, já falei. Dor abdominal também, né? Dor ali na barriga, né? Antecedentes pessoais, né? Teve úlceras, tem problemas na vesícula, se já fez a retirada da vesícula. Na apêndice também, se já fez, né? Apendicite é inflamação, né? Se já fez alguma cirurgia para retirar. Se já teve hérnia e já tirou, né? Cirurgia também, que já fez. Hipertensão, alcoolismo, né, que é o etilismo, uso de medicações, né, que altera o funcionamento gastrointestinal. Aí que tem um exemplo, né, os antibióticos, analgésicos, opioides, né, que seria a morfina, o tramadol, né, e o uso de anti-inflamatórios, né, também. Antecedentes familiares, né? Se teve alguma doença familiar, principalmente o câncer, né? Aí é que a gente tem que lembrar, né, das divisões ali, que a gente tem dois tipos de divisões, que a gente pode dividir em regiões, né? Nos quadrantes, né? Em 4 quadrantes ou nas 9 regiões. Lembrar disso? Nos 4 quadrantes, né? A gente tem quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito, quadrante inferior esquerdo, né? Sempre lembrar, gente, que a gente começa, a gente faz o exame, né, em ordem horária. Então, lembrar disso daí também. E também que em quadrante, né, aqui no caso das quadrantes, a gente tem um órgão, né, que vão ser apresentados aqui. Aqui tem. Então, não tem. Tá, mas aqui tem, ó, o fígado, a gente pode, a vesícula, né, biliar, um pouco do cólon, né, do intestino grosso,
eu ver se aqui tem. Aqui seria assim, né? Ó, o fígado e o estômago não vai pegar, né? Não vai pegar no quadrante superior direito aqui. Mas a gente vai ter o cólon, a gente vai ter a vesícula biliar, a gente vai ter essa flexura, né? Um pouco do intestino delgado também. No quadrante inferior, a gente vai ter o apêndice ali pra gente se atentar, né? Intestino delgado, intestino grosso. Aqui no quadrante superior esquerdo, a gente vai ter o estômago, o pâncreas, não. Isso. Peraí. Não, o pâncreas vai estar um pouquinho mais pra cá. Intestino delgado, tá. O baço, né? Tá esquecendo. E o quadrante inferior esquerdo, né? A gente vai ter mais o reto aqui, intestino delgado e intestino grosso. Se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem interromper, tá, gente? Ou mandam mensagem depois que eu também respondo. Aí a gente também tem que lembrar nas 9 regiões, né? Do hipocôndrio direito, lembrar que a gente conta o fígado, também a vesícula biliar aqui. A gente tem o epigastro, né? Que a maioria da parte do estômago fica aqui. Também tem um pouco do fígado, né? Às vezes da vesícula. A gente tem o hipocôndrio esquerdo, né? A gente vai encontrar o baço aqui, um pouco do estômago. Mas vai ficar mais o baço e aquele espacinho de ar que eu vou falar mais pra frente. Aí a gente tem a região lateral direita, os flancos, né? Flanco direito, que vai ficar mais a parte do intestino grosso. Aí a gente tem região umbilical, região umbilical, né? Que vai ficar mais em parte do intestino delgado. Aí a gente tem região lateral esquerda, ou flanco esquerdo, né? Depois região inguinal direita, né? Que é aí o apêndice, lembra do apêndice aqui. Região do hipogástrico, né? Que é o colo reto. Aqui tem, ó. Colo sigmoide e o reto. Aí aqui, ó. Aí na região inguinal esquerda, a gente vai ter o colo sigmoide e o reto também, um pouquinho deles. Só lembrar, né? Porque a gente fazendo exames nessas regiões, a gente sabe mais ou menos. Se o paciente estiver queixando nessa região aqui, a gente já sabe aonde pode ser, né? O local da dor ali, qual órgão, né? Aí a gente tem os métodos propedêuticos aqui, né? Seriam a inspeção, a ausculta, a percussão e a palpação. Lembrar que aqui no exame gastrointestinal a ordem é diferente, isso vai cair na prova, provavelmente, em uma questão. Por quê? Que a ausculta ela tem que ser antes da percussão e a palpação? Porque as manobras podem alterar a frequência dos ruídos. Então, você vai induzir, às vezes, o paciente a aumentar os ruídos, né? Os ruídos peristálticos ali. Então, você sempre faz a ausculta antes. Se você fizer depois a ausculta da percussão e a palpação, vai estar alterado o exame, vai dar alterado. Às vezes vai dar normal e não tá normal. Às vezes vai dar maior, né? Acima, né? Da frequência certa ali, né? De 5 a 35 a gente tem, né? Vou falar mais pra frente. Então a gente faz sempre a ausculta antes da percussão e palpação. Faz a inspeção, a ausculta, a percussão e palpação. Beleza? Aí aqui, como deve ser realizado, né, o exame tem que estar em decúbito dorsal com as pernas estendidas, alguma coisa ali entre os joelhos do paciente, para ele estender essa perna. Aí a gente vem na inspeção aqui. Primeiro a gente observa a forma, o tipo, a simetria, o volume e alterações do abdômen ali. No formato, a gente tem o plano, né, aquele reto. Deixa eu ver se tem alguma fotinha que tem. Plano seria reto, né? O abdômen ali, globoso, né? Pode ser em grávidas, pessoas mais gordinhas ali, né? Ou obesidade, né? Ou ascite também, que é o acúmulo de líquido, né? Tumor também, distensão gasosa, então você tem que tentar, né? Por que tá globoso? Normalmente em bebês ali também vai ser globoso, né? E o escavado, né? Encontrado, né, em pessoas anorexas, né? Desnutridas.
Aí tem visceromegalia do fígado, né, que pode ser no globoso, tá. A gente também, olha depois a circulação, deixa eu voltar. Depois a gente olha a simetria, né, se tem um lado diferente do outro, enfim. Depois a gente vai olhar a pele, a coloração, se tá como que tá essa coloração, né, se tem alguma cicatriz, principalmente de cirurgia, né. Estria não faz muita diferença, mas a gente olha. Veias dilatadas, né, que a gente olha até faz parte disso daqui. Erupções, lesões, flacidez, pelos mais ou menos, né. Aí tem lesões, né, roxo, que seria cadê gente? Aqui, ó. Esses roxos aqui, esses hematomas, ó. Aqui a gente teria o sinal de Grey-Turner e aqui o sinal de Cooley. A gente tem que observar, né, se tem a gente vê, né, a pulsação aórtica e se a gente consegue ver, provavelmente está aumentada, né. Circulação contralateral, que seria essa daqui, que seria essas veias, ó, aumentadas, ó, aqui, ó, dá pra ver, dilatadas, tá vendo? Cicatriz umbilical, como que ela tá, né, geralmente em recém-nascido, né. Se tá plano, tá côncava, e esse nascido a gente vai ver peremia, mas a cicatriz umbilical, né, que seria o umbigo, né, a gente vê, né, se tá plano, se tá côncava, se tá meio pra fora, que vai ser provavelmente presença de hérnia, a gente tem que olhar isso também, se tem alguma hérnia. Ondas peristálticas ali, as ondas ali, né, da digestão ali, se tá presente, em geral ela não é normal ser observada, né, o olho nu assim. E se tiver presente, pode indicar alguma obstrução. Aí aqui a gente já falei, circulação aí aqui só tem, né, a cicatriz, só para vocês saberem, né. O que que pode indicar cada cicatriz aqui, né, tem a da apendicectomia, retirada, né, do rins, ou aqui tem colecistomia, né, retirada do colo, enfim. Se tem algum dispositivo também, a gente vai observar aqui na inspeção. É que tem só falando, né, quais são os dispositivos. Observar se tem presença de hérnias, né, abdominais, aí tem a hérnia abdominal, a hérnia epigástrica, a hérnia umbilical, que seria no umbigo ali, né, hérnia incisional, que normalmente é por causa de alguma incisão ali, hérnia de Spiegel, as hérnias inguinais e hérnias, femorais, né. Aí se você for escrever lá na prova, pode ser só hérnia abdominais, inguinal e femoral. E também umbilical, né. Aí aqui tem uma foto da hérnia. Aí depois da inspeção você vem pra ausculta, lembrando que a ausculta é antes da percussão e da palpação, né. Então bora. A gente vem na ausculta, escutando nos quadrantes, primeiro a gente vai quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior esquerdo, quadrante inferior esquerdo, a gente vai sempre em sentido horário. Lembrar, né, de aquecer o diafragma aqui do estetoscópio. A gente vai escutar o quê aqui? A peristalte, os movimentos peristálticos, né, se eu vou escrever na prova vocês colocam. Ao escutar pra ouvir os movimentos peristálticos. Aí a frequência normal, né, desses movimentos, né, seria de 5 a 35 movimentos por minuto. Tá. Aí alguns ruídos aumentados, pode ser indício de alguma coisa, diarreia, ou, constipação também, né, pode ser por causa de ruídos, ausentes ou hipoativos, né, diminuídos. Aí aqui tem audíveis normais, hiperativos, diarreia, tá. Na ausculta também, a gente faz a ausculta das artérias aqui, abdominais, né, a gente vai escutar a aorta, as artérias renais, e direita e esquerda, as artérias ilíacas, esquerda e direita, e a artéria femoral. Aí depois da ausculta a gente vem pra percussão. Na percussão a gente vai avaliar o tamanho desses órgãos, né, por isso que a gente faz a percussão e a sensibilidade, se tem dor, né, enfim, tá. Primeiro a gente vem fazendo
gente, aqui também, na palpação. Não, palpação não, esquece. Na percussão, tá? Vamos percussão. Ó, tá. Aí na percussão a gente vem, primeiro, né? A gente vem percutindo o fígado, pode começar pelo fígado aqui. Vai percutindo, deixa eu ver aqui, som timpânico. Para fazer a hepatimetria, né? A gente vai mensurando, a gente vai primeiro, a gente começa no terceiro espaço intercostal, né? Que a gente vai ter o som timpânico até dar a gente vai percutindo para baixo, né? Entre as costelas, até dar um som maciço, que ele seria o começo do fígado ali. Depois a gente vem lá para baixo, na região umbilical, ali na cicatriz umbilical, e vai percutindo para cima, até o som mudar, porque aqui ele é timpânico, né? Até o som dar maciço. A gente mensura mais ou menos o tamanho do fígado. E esse tamanho, né, o comprimento ali do fígado, o comprimento hepático, né, tem que estar de 6 a 12 centímetros. Beleza. Depois a gente vem na percussão. Tá. A gente vai percutir aqui, né? Que seria na vesícula. Tá. Aí é que a gente tem o sinal de Joubert, né? Que seria a percussão do hipocôndrio direito com o som de pânico indicativo de peritônio. Meu Deus. Que é a arna ali naquela região ali. Mas aí você vem percutindo o fígado, tá? Aí a gente também vai percutir o hipocôndrio esquerdo, né? Onde está o baço, para ver se tem alguma o baço aumentado ali. Então a gente vai percutir ali na lateral ali, né? Na linha hemiclavicular esquerda, ao longo da margem costal para a linha média axilar. A gente vem daqui até aqui. Normalmente vai ter um som timpânico ali. E o baço vai estar para baixo da linha axilar média. Tá. Depois de percutir ali no baço, né? A gente vai percutir a região aqui do traube, né? Que é o traube livre, tem que estar aqui. Que é a zona da percussão aqui. Aí a gente pode falar acima do diafragma, né? Entre o pulmão esquerdo e esquerda e a linha axilar anterior esquerda. Aqui, ó. Sexto espaço intercostal na linha axilar anterior, perto do reborno costal aqui. Então, aqui nessa região, a gente tem que ter um som timpânico, né? E de modo geral, tem que ter largura de 12 centímetros e altura de 9 centímetros, né? E aqui a gente tem o traube, espaço de traube. Depois de percutir o espaço de traube, a gente vai para a percussão dos rins, né? A gente vem percute assim, para aqui, né? Entre aqui tá as costelas, né? Mas a Gil falou acho que até 11 até a L3, né? A gente vai percutir. Ali a gente vai em busca, né? Não, a gente não vai conseguir saber, né? Está aumentado o rim, mas aqui a gente vai em busca do teste de Giordano, que seria percutir aqui em busca de sensibilidade, né? Se o paciente queixar de dor, que seria se ele queixar de dor, seria o Giordano positivo. Se ele não queixar de dor, seria o Giordano negativa, normal, negativo. Tá, depois de fazer, né, o teste de Giordano, a gente já vai para a palpação. Ou vocês também podem colocar a palpação antes, porque eu acho que ela colocou a palpação antes. Porque aqui eu coloquei a palpação depois, porque eu segui o livro lá. Mas coloca a palpação antes, coloca igual ela quer, que ela deu, que é melhor. Aí a gente vai fazer primeiro uma palpação superficial, depois uma palpação profunda. Lembrar que estimula o peristaltismo e a musculatura. A gente vai aproveitar a expiração do paciente para fazer essa palpação também. Beleza.
a gente vai palpar buscando sinais de dor. Primeiro na palpação superficial, né, entre os quadrantes ali, circulares, sentido horário, igual eu falei. A gente vai buscar massas, né, temperatura ali também, a gente vai avaliar. Depois, né, aqui, tá. Depois na palpação profunda já, né, a gente vai afundar um pouco, né, aqui o dedo, comprimir um pouco, buscando avaliar os órgãos ali mesmo, buscando alguma massa, né. Tem a sensibilidade incômoda é normal, né, ao processo tifoide aqui, sobre o seco e colo. E se a gente achar alguma massa aqui, é anormal, né, nessa palpação profunda. Beleza. Na palpação também a gente vai palpar o ponto de McBurney, né, aqui, né, no terço aqui inferior, em busca do sinal de Bloomberg, que seria o Bloomberg positivo. Se a pessoa se queixar de dor, você vai fazer a palpação profunda aqui, tá? Você aperta um pouco aqui, vai fazer essa compressão rápida ali, né? Então, se você na hora de descomprimir ali, soltar a sua mão, a pessoa se queixar de dor, né? Ou na hora de comprimir também, vai ser o Bloomberg positivo, né? Que é sinal anormal, significando, né? Podendo significar apendicite. Tá. Aí também a gente tem na palpação a palpação do fígado. Isso aqui tá ao contrário, né? A gente normalmente começa de cima e vem pra cá. Tá, mas a gente vem no fígado, depois pra palpar o fígado, pra depois também tentar avaliar o tamanho desse fígado, mas também avaliar a dor, né? Se tem uma dor, a consistência ali da borda do fígado, né? Que a gente vai conseguir sentir se tá regular, se tá irregular, se tá liso, endurecido, né? Se tem hepatomegalia, se tá aumentado, muito aumentado esse fígado, mas na percussão lá a gente já vai conseguir ver isso. Aí seria aqui, né, seria o teste de Lemos Torres, né? Só palpar assim. Aí também a gente tem a palpação do processo de Mathieu, que a gente coloca e mão em garra aqui para tentar palpar esse fígado. Também tem a palpação lá da vesícula, aqui a gente vem na região que vai ficar a vesícula do paciente, apalpa ali e pede para o paciente inspirar, né? E ver se tem sinal de Murphy, né? Sinal de dor. Se dor, sinal de Murphy positivo, que é anormal, né? Se não, ele não queixar de dor, sinal de Murphy negativo. Aí aqui tem aonde que pode citar o sinal, aonde a gente pode encontrar, né, o ponto cístico ali, seria no ângulo formado pelo rebordo costal direito da linha hemiclavicular. Então seria aqui, seria na linha hemiclavicular, né? Do lado direito. É bem difícil de palpar, né, vesícula, mas enfim. Eu já falei, tenta fazer esse passo a passo, escrevendo, ele escreve mesmo numa folhinha. Depois eu vou colocar no grupo lá, para vocês lembrarem. Para vocês já fazerem como que é o passo a passo desse exame, para gravar mesmo, porque ela vai cobrar isso na prova e ela vai querer que tá perfeito, porque ela já deu, né, a prova pra gente como que é. Para mim também, mesma coisa. Ela já falou qual que são as discursivas e são enormes também. Tem uma coisa lá que é enorme, tem coisa que tem conta, mas é assim mesmo. Então a gente grava para fazer uma coisa bem perfeita mesmo, porque ela já tá dando, né? Beleza. Aí depois a gente vem para pau baço, né? Em busca de um aumento ali. A gente vai aqui, ó, puxa um pouquinho. Epa. Eu esqueci de falar aqui também, tá, gente? Não, peraí. Esqueci de falar aqui, ó, na hora a gente for papar o Lemos Torres aqui, a gente coloca a mão aqui, ó, por baixo, o outro braço, né? Seria o braço esquerdo por baixo para tentar levantar esse fígado. Tá.
Aí a gente tem o baço, né? Palpando o baço, né? Da cicatriz umbilical, né? Pra cima. E tenta levantar ele, puxar ele um pouquinho pra frente, pra tentar sentir. Normalmente não vai conseguir sentir, né? Não é palpável, tá vendo? Ele normalmente ele não vai ser palpável, mas se você conseguir palpar ele, é sinal de esplenomegalia. Então, anormal ali de aumento do baço. Aqui tem a posição. Depois também a gente vai tentar fazer a palpação dos rins ali, da região dos rins. De novo, você joga esse rim ali para coloca a mão atrás para tentar jogar o rim para frente, tentar palpar. Não conseguiu palpar? Normal, não palpáveis. Se você conseguir palpar, quer dizer hidronefrose ou tumor. Seria aumento desse rim ali. Seria anormal. Palpar também, tentar palpar ali, né? A aorta, né? Aqui tá bem maior, né? Você pode até ver, né? Tá enorme a aorta aqui. Palpar bilateralmente, né? Vai sentir ali ela pulsando ali, né? E avaliar o tamanho aqui, ó. Que tem que estar 2 centímetros, não palpável. Aqui tá palpável, tá vendo? Tá normal. Tá enorme. Mas você vai avaliar pela pulsação mesmo, né? Normal vai ser 2 centímetros na largura e não palpável. A aumentada, maior de 3 centímetros, né? Ou com pulsações laterais, né? Pode indicar o neurismo. Depois aqui também, já entra, né, urinária aqui junto. Você vai palpar a bexiga aqui também, né? Na região hipogástrica. Buscando achar alguma massa ali, algum aumento ali da bexiga, que pode ser sinal do bexigoma, né, o globo vesical, que é a bexiga aumentada, né? Geralmente com retenção ali da urina. Tá, aí tem um reto também, né? A palpação do reto a gente não vai fazer sempre, mas em alguns casos precisa fazer. Então a gente vai inspecionar aqui a pele, né? Presença de hemorroidas aqui, fissuras, né? Sangramento. Aí aqui tem como que a gente vai fazer, né? A gente vai colocar a luva, né? De procedimento, lubrificar o dedo, introduzir cerca de 5 a 10 centímetros ali no reto, né? Buscando palpar alguma massa, né? Fístula, fezes, né? E vai inspecionar a luva depois. E é isso, no digestório. Tá, neurológico agora. Aham. Aí lembrar só da região da divisão, né, que eu dei sábado passado, se vocês quiserem ver mais detalhadamente. A divisão, né, dividida em sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, enfim. Aham, tá. Lá, revisão da anatomia. Beleza. Deixa eu olhar um negocinho aqui. Aqui, né, lembrando sempre, né, anamnese. Ela falou que não quer anamnese na descrição, mas eu acho que ela não vai pedir descrição de. Ela não pediu, né? Descrição de neurológico. Mas neurológico pode cair durante a prova, vai cair, né? Nas questões, mas lembrar, faz a descrição já do pulmonar, do exame físico pulmonar e a do digestório, para vocês já gravarem e já colocarem na prova, nas questões discursivas. Tá. A neurológica, né, a gente tem alguns dados na anamnese que vão sugerir, né, alterações neurológicas, né, enfim. Aí aqui a gente tem, né, alterações do sono, de consciência, alguns acidentes que a pessoa pode ter sofrido, que pode ter causado traumatismo, né, cirurgia que passou, parasitas também, alguns parasitas eles acabam migrando ali pro cérebro,
alergia, doenças, né, venéreas, né, são as infecções sexualmente transmissíveis, né. Aí aqui a gente também aborda, né, condições de habitação, alimentação, alguns vícios, trabalhos, condições emocionais são importantes também, né. Tá. Primeiro, na inspeção, a gente vem pra inspeção, né, que pode ser em pé, sentado ou no leito. Aí a gente vai buscar as expressões do paciente, né, e movimentos do mesmo, que ele consegue movimentar os corpos direitinho, se ele consegue se expressar, né, consegue fazer expressões faciais. Tá. Aí aqui a gente tem que na doença de Parkinson é presente a hemiplegia, né, que é paralisação de um lado do corpo ali, e temos algumas lesões nos nervos aqui. Tá. Aqui, ó. A expressão facial está relacionada a diversas patologias de ordem neurológica. Então, normalmente, se tem alguma paralisia ali, facial, normalmente pode indicar uma lesão neurológica, né. Temos o AVC, né, que seria o acidente vascular cerebral, ou agora não tá, mas não é AVC, mas é AVE, né, que a gente fala, acidente vascular encefálico, né. Uhum. Aí a gente também tem alguns sinais na pele, que seria essas manchas de café com leite, né, que normalmente pode indicar uma doença, né, que é a neurofibromatose, ou pode ser outra coisa também, né, mas pode indicar essa doença, sempre lembrar. Mudança de cor e temperatura também, né, pode ser doenças, neurológicas, né, dos nervos, das inervações ali. Aí é que a gente tem na anamnese, né, a gente vai, observar, né, o uso de medicamentos, drogas são importantes também, né, algumas doenças como Alzheimer, doenças mentais como esquizofrenia, né, sequelas neurológicas como hipóxia, né, seria a falta de, oxigenação ali no cérebro, internação na UTI, né, e uso de suporte ventilatório, né, acidente vascular, cerebral, né, o AVE. eh Tá, aí às vezes um membro da família vai ter que responder as perguntas pra gente, porque o paciente, ele não vai conseguir, responder, né, ele não vai estar lúcido, não vai ser orientado, ele não vai conseguir falar mesmo, enfim. Aí no estado mental a gente tem o consciente, né, normal, a gente tem lúcido, orientado, né, que a gente fala, se a pessoa estiver consciente, normal. Isso quer dizer que ela sabe onde que ela sabe quem ela é, sabe, o que tá acontecendo, né, sabe onde que ela tá também, né. A gente fala lúcido, orientada em tempo e espaço, né. A gente pergunta que dia que é, aonde que ela tá, se ela sabe onde que ela tá, né. Aí, sinais de consciência alterada vai ser o torporoso, né, que vai estar meio confuso, sonolento, obnublado também vai estar confuso. Ou confuso, agitado, desorientado, né, e comatoso, que já vai estar inconsciente, né, em coma, né, ou induzido, né, ou normalmente, né, ou, coma mesmo por alguma sequela ali. Eh, Aí é que a gente também tem, né, como anormal, a afasia, né, incapacidade de compreender, capacidade de se expressar, agrafia, não vai conseguir escrever, né, alexia, incapacidade de ler, associada à afasia. E o coma, né, que ela indicou Glasgow 3. Tá. Lembrar, deixa eu olhar aqui a provinha, acho que alguém me mandou. Isso aqui. Tem que achar. Ó, deixa eu
Tabela de Glasgow. Então ela vai pedir a tabela, né? Não de gravar isso daqui, mas você tem que saber, né? Que a tabela de Glasgow normal, né? Normalmente é 15, né? Ou no máximo 14. 14 já para baixo já vai quase ser alterado já, né? Claro que a gente tem que avaliar, né? Por que que ele não fala, às vezes a pessoa não vai falar, né? Mas aqui, ó, a escala de Glasgow, né? Essa daqui é pediátrica. Só passar essa daqui? Deixa eu ver se eu tenho a outra, porque esse slide é o meu. Eu não sei. Eu tenho dois slides. Um slide que ela usou com a gente e o que ela mandou pra você. É esse daqui. Tá. Deixa eu ver a escala de Glasgow que ela mandou pra você. Ah, é mesmo? Nossa. Não, peraí, tem que ter outra. Ai, gente. É porque essa daqui. Ah, não, aqui, ó. Tem outra aqui. Ó, mas essa daqui tá mais ou menos, né? É, mas seria essa escala de Glasgow aqui que a gente utilizaria para os adultos, né? Aí a gente, mas é mais ou menos igual, né? Mas aqui é porque tá usando essa daqui é das crianças, enfim. Mas aí no adulto, a abertura ocular seria espontânea, então eu marcaria 4. Seria a voz, tipo assim, você pergunta a ele alguma coisa, ele abre os olhos. Se é a dor, né? Se você estimula alguma dor, ou ele tá com a dor, ele consegue abrir o olho. Ou se nem tem nenhuma abertura ocular, aí ele vai ter um scorezinho, né? Uns pontos aqui que ele vai receber. Aí você vai somando, né? Daqui, aqui, aqui. Então, a resposta verbal é orientado? Sabe onde que tá? Entendeu? Confuso, tem alguma confusão? Fala alguma palavra inapropriada, às vezes xinga, às vezes fala umas coisas, enfim. Ou fala palavra incompreensível, né? Fala uma coisa que você não consegue entender, ninguém consegue entender. Ou nenhuma, né? Já tá em coma aqui. Resposta motora, ele. Deixa eu ver se tá cortando o negócio. Gente, que isso? Tá. É... Aqui. Resposta motora, ele obedece a comando, você pede ele para levantar um braço, ele levanta. Ele localiza a dor só, sabe onde está a dor. Movimento de retirada, tipo assim, você coloca, ele vai, tenta, você faz uma dor, coloca a mão, ele tenta tirar. Flexão normal, né? Ele tá flexionando algum membro ali, né? Anormalmente, né? Extensão anormal ou nenhuma, aí você vai, né? Normalmente acho que é 14 aqui. Deixa eu ver o que que ela considerou normal aqui. Mas normalmente a gente vai ter um 15, né? Da pessoa normal, mas a gente lembrar, né? Se a pessoa tá localizando a dor, né? Já é um rasgo mais alterado, né? Às vezes tá com tanta dor ali que não consegue nem levantar um braço, né? Normalmente consegue, né? Mas enfim, a gente vem pra lembrar disso daqui, gravar isso aqui. A gente tem no exame neurológico. Deixa eu ver mais o que que ela passou. Nervos. Tá. Ela vai cobrar cardíaco. Eita. Ixi, vou ter que falar das doenças, depois eu volto. Então, na função cognitiva, né, a gente tem a linguagem, a gente tem, que é normal, né, verbalizando, né? A normal seria a disartria, né? Dificuldade de articular as palavras, dificuldade de formar. Ali a disfonia, a rouquidão, a afonia, perda dessa voz, né? Dislalia, alteração da fala, né? Seria algum distúrbios ali anatômicos, seria igual na língua, né? Língua presa do frente ali, da língua, né? Seria curto ali. Tá, fala de novo.
Coloquei o caso 2 vezes, meu Deus. Aí aqui a gente tem na função cognitiva, né, da fala, tá. Você não vai comprar isso, né? Acho que não. Normalmente a gente encontra, né, nas crianças. Tá, aí aqui a gente tem, né, a função motora aqui do sistema neurológico, ele comanda o músculo esquelético para desempenho das funções de mobilidade, força e equilíbrio, né? Então a gente tem que avaliar como que tá o tônus muscular, como que tá a força ali, o equilíbrio, a marcha, que são importantes, né? Primeiro, o tônus muscular, né? Ali, se tá normal, se tá com flacidez, a hipotonia, se tá diminuído também, né? Hipertonia, que seria rigidez, ela não consegue movimentar, contrair esse músculo ali. Se tem espasmo, né? Que seria os movimentos involuntários, né? Ou também é chamado de mioclonias. Crise convulsiva, a gente também tem que observar, né? Seria a contratura muscular, né? Do corpo, né? Por aumento excessivo da atividade elétrica, né? Que o cérebro manda, né? A atividade elétrica é rápida e para o músculo todo, assim, descontroladamente, né? Controladamente, aí dá essa crise convulsiva, né? Crise de ausência, né? A pessoa fica com o olhar perdido ali, se por mais de 10 segundos, né? Pode apresentar alguns espasmos, taquicardia, enfim. Tônico-clônicas isoladas, a epilepsia também, que é a doença já, né? Que causa, né? Pode causar crises convulsivas, né? Mal epilética, convulsão contínua, com duração superior a 30 minutos, né, com crises sequenciais sem recuperação da consciência entre elas, que é perigoso, né, por causa da oxigenação, né, do sangue. Aí aqui a gente tem possíveis casos, né, seria meningite, trauma craniano. Gente, eu tô no agonia, esse negócio tá ficando pra baixo. Achei que isso... Ai, agora foi. Ai, que bom. Aí as possíveis causas tem, né? Aí a gente tem no exame neurológico também da força muscular, né? Se tem diminuição da força, aparesia, né? Aplegia, paralisia total, monoparesia, diminuição da força em apenas um membro, né? A monoplegia, paralisia total em um membro, né? Em apenas um membro. Hemiparesia, diminuição da força muscular em metade do corpo. Hemiplegia, paralisia total da metade de um corpo. E a paraplegia, paralisação dos membros inferiores, né? E a tetraplegia, paralisação dos 4 membros, né? Seria do pescoço para baixo. Tá. Aí aqui a gente tem a avaliação, né? Como a gente pode fazer, da força muscular ali, pra saber aqui. Tá. Força muscular de novo. Aí a gente também avalia o equilíbrio, a marcha, igual eu falei antes. Que a gente tem algum distúrbio da marcha, como ceifante, hemiplégica, né? Comum nos casos de AVC, a anserina, que é doenças musculares ou a gravidez, né? Que ela normalmente coloca a mão atrás, né? A parkinsoniana, cerebelar, tabéxica, enfim. A gente avalia também a sensibilidade da pessoa, né? Se é tátil, se é dolorosa, se é térmica, né? E se não tem também, tem pessoas que têm doenças que ela não tem, mas não sente sensibilidade, né? Que é até perigoso, né? Porque ela começa a pegar fogo, a gente tem que ver. Enfim. Função. Aí a gente tem os nervos, né? A gente tem. Não tem aqui, não. Os 12 pares. Enfim. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Aí são 12, né? Tem aqui, né? Nervos, 12 pares. Tá. Passou os 12 pares, né? De nervos. Bora voltar lá. Primeiro nervo. Tá. Primeiro nervo, a gente tem o nervo craniano olfatório, né? Ele vai controlar o olfato, né?
E essa é a capacidade de sentir, né, odores ali. Aí a gente tem anormalidades, que é olfato preservado, normalidade, hiposmia, né, redução do olfato, ou a anosmia, que é a perda do olfato, né. A gente tem as causas, que poderia cocaína, tabaco, rinite alérgica, obstrução nasal, né, que seria, secreção, adenose, algum tumor ou desvio ali do septo. A gente depois tem o segundo nervo, né, que é o nervo craniano óptico, que ele vai controlar a função sensitiva, que é a visão, né, que a gente não vai fazer o exame, a gente vai avaliar a acuidade visual ali. E as normalidades, né, seria sem déficit visual ou acuidade visual preservada. E a normalidade seria a hemianopsia ou hemicegueira, né, que é um lado ali, do campo ali não consegue enxergar, né, um olho, ou a maurose, né, perda total ou aguda da visão unilateral, né, um olho só não consegue enxergar totalmente, não é só um campo, né, ou os 2 olhos. Aí que tá falando, né, que pode ser unilateral ou bilateral. A gente tem as causas, que pode ser o AVC, o AVE, né, ou o TCE, né, que seria o trauma, ou tumores, da hipófise ou traumatismo, hipertensão também, enfim. Depois do terceiro nervo, a gente tem o nervo oculomotor, seria os movimentos ali do globo ocular, né, do olho e da pupila. Então lembrar disso, que a gente tem, né, na hora da gente fazer o exame, né, a gente encontra, né, quedas da pupila, quedas da pupila, quedas da meu Deus, da gente do céu, lembrei, eu tenho que ter aqui, espera aí. Queda da pálpebra, nossa, esqueci o nome da pálpebra, tá. Queda palpebral, né, que seria a ptose ali, então é responsável pelo terceiro nervo, né. Até nas questões lá, tem essas questões do nervo aí, eu não sei se ela vai cobrar isso, né, porque isso é bem complicadinho, mas tem lá nas questões. Eu corrigi já tá corrigido, tá certinho. Aí, então vai ser a movimentação ocular aqui do globo, né, do olho todo ali, desde a pupila até a bolinha ali do olho, e também a pálpebra. Aí aqui a gente tem, né, a pupila, da contração da pupila, né, na presença da luz ali, que seria a miose, né. Lembrar que eu falei aquele macetezinho da miose e da midríase, a gente lembrar o nome. Nome maior, né, pupila dilatada, nome maior, ó. Miose, nome menor, pupila contraída, pupila pequenininha. Então a pupila na luz ela vai, contrair, né, e utilizar o foco de luz e avaliar também a movimentação ocular, né, se ela consegue seguir o objeto com o olho, normalmente a caneta ali consegue seguir. Aí, anormalidades, a gente tem pupilas ocórias, fotorreagência, alterações anisocoria, né, reação pupilar, luz só de um lado, diplopia, visão dupla, né, que seria aquela visão ali quando a gente tá, a pessoa tá bêbada e tal. A paralisia do olhar, né, a ptose, que eu falei que é a queda da palpebral, ptose palpebral. O nistagmo, né, seria a movimentação involuntária ali, o estrabismo, que a gente fala que é aquele negócio de você vesga e tal, é estrábica, a pessoa estrábica, ou revesga. Prováveis causas, aqui a gente tem o tumor, o AVC, na AV, trauma, meningite e sequelas neurológicas. Então a gente tem, né, que só tem aqui, né, só um exemplinho aqui. Aí a gente depois tem o quarto nervo, né, craniano, que seria o troclear, e também o sexto nervo abducente. Tá. Então a função motora seria aqui movimentação do globo ocular de novo, mas aqui é só do globo ocular. Eh Aí é que a gente tem, né, a capacidade de mover nas direções, né, enfim. Já falei lá atrás, não vou repetir, porque senão vai ficar muito repetitivo. Aí a gente tem o quinto nervo craniano, que é o trigêmeo, seria a movimentação do globo ocular de novo. Ixi, espera aí. Tá. Não, espera aí, eu acho que esse negócio tá errado. Não é possível.
conferir aqui que tem ou não. Não, tá errado isso aqui, gente. Tá, a movimentação do globo ocular. O 5 é a sensibilidade da face e dos dentes. Ó, tá errado aqui. Aí depois eu tenho que acertar. Nem tinha visto. Mas o 5 seria a sensibilidade ali da face, dos dentes. Então, é da mastigação. É o nervo craniano, trigêmeo, né? Deixa eu copiar isso aqui. Julgar. Ai, aqui assim, ó. Só. Tá. Então seria. Tá certo? Trigêmeo. 5 é o nervo craniano trigêmeo. Eu nem tinha visto, ó. Tinha esse aí. Tá, seria da face dos dentes, tá. E depois a gente tem o 7º nervo craniano, que seria o nervo facial, que comandaria a função sensitiva e motora do paladar, a movimentação dos músculos da face. Vamos lembrar disso daqui. Então, aqui nesse nervo, o 7º nervo craniano aqui, ele é responsável pelo distinguir os sabores, doce, salgado, azedo, ácido. Lembrar que isso daqui pode cair também, né? Pode ter alguma questão lá, qual o nervo craniano embarque V ou F? O nervo craniano 6 é capaz de distinguir sabores. Não, né? O paladar, né? É a função sensitiva do paladar. Não, é o 7º. Então, já sabe. Aqui tem algumas prováveis causas, né? De alterações, seria paralisia de Bell, herpes, lesões neurológicas, gripe também às vezes, né? Só um minutinho, tá. Pronto. Aí aqui tem, né, a posição ali do paladar ali, dos sabores, a gente sente cada um, né? Aí a gente tem o 7º é o crânio facial, o 8º a gente tem o vestíbulo coclear, vestíbulo coclear, nossa, travei minha língua, que é a função sensitiva da audição e do equilíbrio, né? Daqui do labirinto até. Então, a gente vai avaliar aqui a acuidade auditiva e o equilíbrio, que isso daqui está diretamente relacionado ao equilíbrio, tá, gente? A gente tá, às vezes, com uma infecção aqui, uma otite, né? A gente sente falta de equilíbrio, a gente se sente meio tonto por causa disso, por causa do labirinto ali. Tá, a gente tem normalidade sem déficits auditivos, audição preservada e anormalidades, né? Presbiacusia, né, envelhecimento da audição, hipoacusia, sons mais baixos, disacusia, mesmo aumentando a intensidade, não consegue ouvir o som, e anacusia, que é a ausência total do som. E os déficits de vertigem, desequilíbrio. Aí tem, né, labirintite, que é a inflamação do labirinto, infecções virais e os tumores. São as causas, né, dessas anormalidades. Aí a gente tem aqui o 9º nervo craniano, que seria o glossofaríngeo, e também o 10, que seria o vago, nervo vago. Que seriam as funções desses nervos? Seriam sensitiva e motora, né? Sensibilidade e movimentação da faringe, laringe e do palato. Também é responsável pela percepção na orelha, nas vísceras torácicas e abdominais. Né? Aí o exame a gente vai avaliar a deglutição, a neuralgia da garganta até o ouvido, né? Se tem dor, se tem dificuldade, alguma coisa. Aí a gente normalidade a deglutição preservada, o sem déficit de deglutição, e a normalidade a gente tem a disfagia, né? Que seria a dificuldade de engolir ali, ou a algia, né? A dor ali, a afonia, né? A voz ali, disfonia, dificuldade, ou a ausência da voz, ou a voz muito baixa. Aí a gente tem o 11, 11º, né? Nervo craniano acessório, que seria a função motora, com o movimento do trapézio e esternocleidomastocleide, né?
e a faringe, a laringe e o palato. Aí aqui a gente tem, né? Como exame, a gente solicita o paciente para girar o pescoço e encolher o ombro. E registrar a normalidade, né? Se tiver normalidade, se tiver normalidade, né? Isso daqui tá errado. A gente não precisa registrar, e se tiver a normalidade, a gente registra paralisia, hipotonia, fraqueza cervical ou pescoço. Deixa eu corrigir isso aqui também. Ixi, eu coloquei esse daqui do slide da Gil. Acho que não, sei. Não sei de onde que eu tirei essa normalidade. Tá. Então é isso. Não, não é isso não. Falta o 12. E o 12, né? Falta o 12. Que é o nervo craniano hipoglosso. Que seria o movimento da língua, faringe e laringe, né? Beleza. Só vocês gravarem os nervos, né? Quais movimentos que eles fazem. Aqui tem alguns reflexos que a gente pode fazer ali com o paciente, né? Os reflexos normais, ele para testar se está tendo esses reflexos. Tem o glíceps, braquidial, tríceps, a região patelar, o calcanhar, que o membro vai para frente, né? São reflexos normais, né? Aí a gente também tem que lembrar do reflexo de Babinski, que seria a gente esfregar, né, a ponta da caneta aqui, ó, daqui até aqui, né? Esfregar a ponta da caneta, tá, gente? Não é pressionar a mão. Aí a gente, na hora de fazer, esfregar assim, aí a gente normalmente, né, vai ter a flexão, a gente vai fazer a flexão o dedo vai para frente, assim, seria o Babinski negativo, né? Se tiver, né, os dedos para cima, né, fazer meio para cima, assim, seria Babinski positivo, que é patológico, e normalmente o Babinski positivo, ele é normal em crianças até 2 anos. Se passou de 2 anos, já é patológico. Tem algumas outras avaliações, né, de Kernig, né? Kernig, que a gente pede o paciente para estender aqui, ó, o membro. E o de Brudzinski, né? E ele meio que estende aqui o membro para frente. E se tiver, ele vai flexionar, né? Se tiver Brudzinski positivo, né? Flexionar as pernas, né? Tentando compensar. E é isso, gente. Vira aqui a revisão. E lembrando que segunda eu vou revisar tudo de novo. Só pra, né, pontuar essas coisas todas, né? Isso. E vem também, eu vou salvar aqui, né? E dê uma olhada também na correção dos exercícios, tenta fazer. E ver os exercícios também, que pode ser algum exercício que até que caia lá, eu não sei, né? Eu peguei de um livro, que normalmente ela usava. Mas eu não sei, a gente costuma fazer as questões, né? Dela mesma. Mas as questões discursivas já faz o seu resuminho com as suas palavras e já vai gravando já. Agora aqui.